Hoje a gente vai entrar no último conteúdo da nossa disciplina, que são os ensaios não destrutivos. Tá? Eles são importantes em várias etapas, tanto de fabricação mecânica, como também em manutenção mecânica. Então, vamos dar uma olhada, né? Quando a gente fala de ensaios, eu falei já anteriormente, que o ensaio ele pode avaliar propriedade física ou mecânica. E aí a gente discutiu a diferença da propriedade física e da propriedade mecânica. Que eu falei para vocês, gente, a propriedade física, ela está relacionada ao estado físico da matéria. Vamos tentar pensar assim, ó. A massa do meu material, o volume do meu material, tá? A massa específica, se meu material ele dilata muito no calor, né? Ou se ele contrai muito no frio. Tudo isso está relacionado aos comportamentos que a gente chama de físico. Quando a gente vai falar de mecânico, a gente está falando só da relação entre que eu aplico uma força, uma carga, e essa força vai gerar o quê? Uma deformação no meu material, certo? Então, aqui os nossos ensaios, a gente vai focar muito esse comportamento do material, tá? Mas de forma que a gente não danifique ele. Por isso que é ensaio não destrutivo. São aqueles ensaios que a gente realiza no material e o que o material ainda continua sendo aplicável, utilizável, a gente não quebra ele. Então, dentre os ensaios, né, a gente tem vários tipos de métodos de ensaio. Eu fiz uma nuvem aqui de ideias para mostrar para vocês que os maiores aqui, ó, tá? Os maiores são os que são mais utilizados. E eu vou tentar pontuar alguns deles aqui. Para que serve um ensaio não destrutivo? A gente pode utilizar o ensaio para a gente achar as falhas que tem, vazamento. Eu não sei quantos aí já trocaram o botijão de gás, e aí na hora de trocar a mangueira lá na conexão do botijão de gás, pelo menos eu sempre faço isso. Eu vou e jogo detergente ali, porque se tiver vazando, né, o gás, ali onde está o detergente, ele vai sair bolinhas, tá? Então, é uma técnica ali de inspeção que a gente pode fazer. O ensaio não destrutivo, ele também pode ser um ensaio dimensional. Então, geralmente, o inspetor visual, ele também é um inspetor dimensional. O que é o inspetor dimensional? É o cara que fica lá na indústria, ele pega o projetinho dele, ele pega a pecinha dele, e aí ele vai medir, ver se a pecinha tem todos os tamanhos, todas as dimensões que estão estabelecidas no projeto, certo? E também a gente pode ver a estrutura do meu material. Um dos equipamentos que a gente utiliza no ensaio não destrutivo também é o microscópio, certo? Então vamos lá. A gente pode estimar, né, determinar as propriedades mecânicas e físicas. A gente pode ver o comportamento do nosso material e composição química. Geralmente, quando a gente tem quebras na indústria, a gente utiliza alguns ensaios, né, de inspeção visual, alguns ensaios químicos que vai dizer pra gente o motivo daquela quebra, tá? Tá certo que aqui a gente teve uma quebra, né? Mas o ensaio que a gente vai fazer, no ensaio não vai ter quebra. A gente vai pegar um dente da engrenagem e nesse dente da engrenagem não vai ter quebra, mas a gente vai conseguir ver o motivo por que ela quebrou. Então, quando que eu posso fazer um ensaio não destrutivo?
dentro de qual etapa da vida do nosso produto. Então, o nosso produto começou no projeto. Aqui está desenhando o projeto. Então, desde a etapa do desenvolvimento de produtos, eu posso aplicar o meu ensaio. Quando eu estou lá na fabricação, toda a matéria-prima que chega para mim, eu posso inspecionar dentro daquilo que é relevante ser analisado. Quando eu vou classificar os meus materiais, quando eu vou catalogar eles, né? Eu também posso fazer ensaios de inspeção visual, ensaios de líquidos penetrantes. Vai da precisão da indústria, né? Para definir qual ensaio que a gente vai trabalhar. Quando a gente faz ensaios de tratamento térmico, né? Que a gente falou, que é aquele tratamento que a gente esquenta o material e resfria bruscamente, ou esquenta e deixa ele esfriar bem devagarzinho para ficar mais mole, a gente pode também criar uma certificação daquele material. Então, para a gente certificar, para a gente atestar lá, olha, esse material está realmente, ele está cumprindo o que era para ter cumprido de dureza, de acordo com o projeto dele, porque foi feito o tratamento certo. Então, para a gente fazer essa certificação também a gente pode utilizar os ensaios não destrutivos. Durante todo o processo de fabricação, a gente vai monitorar, então a gente vai observar o nosso processo e controlar, ver se está tudo certo, se está dentro daquilo que é o esperado do projeto. E por fim, uma das últimas aplicações que a gente pode ter do ensaio, tá? É quando a gente fala de manutenção. E aqui a gente tem um termo, tá, Danilo? É um termo diferente, é um termo chamado manutenção preditiva. O que significa essa manutenção? É aquela manutenção que a gente faz antes das coisas mostrarem que estão ruins, sabe? Aquele check-up que você faz no médico, né? Aqui já tá melhor para fazer check-up. Eu tava falando pros meninos integrados, eles falavam assim, check-up, e eles não sabiam nem o que era exame de sangue. Fazia tanto tempo que não fazia. Jovem é outra coisa, né? A gente que tá nessa idade faz check-up de 6 meses, de 1 ano, tem que ir no médico para ver como é que tá o sangue, como é que estão as coisas. Então, esse exame que a gente faz nada mais é do que essa manutenção que eu estou falando para vocês. Então, o que acontece? A gente sabe que nossos materiais, eles têm um ciclo de vida, né? E eu preciso fazer o acompanhamento desse ciclo de vida. Então, quando a gente leva o nosso carro para fazer aquelas revisões, né? Revisão de 10.000 quilômetros. O que é? Porque eles sabem que em 10.000 quilômetros vai ter um certo desgaste do seu material. E aí que ele faz assim, vamos chegar no 10.000 quilômetros, vamos trocar, porque eu sei que depois desses 10.000 quilômetros ele vai quebrar. Essa manutenção aí é uma manutenção de prevenção de acidente. A manutenção que eu estou falando aqui é como se você fosse aplicar uma detecção, é como se você estivesse sempre olhando o óleo do seu carro. Você sabe que tem que trocar a cada 10.000 quilômetros, a cada 5.000 quilômetros, porque é o que o fabricante fala. Mas o correto é o quê? O correto é, pelo menos uma vez por semana, você checar como é que está esse óleo. Abrir o capô e olhar como é que ele está. Bom? Então, é isso que é a manutenção preditiva. É uma manutenção que você sabe assim, daqui 10.000 quilômetros eu vou ter que trocar a correia do meu carro, vamos supor. Correia é mais pra frente, né? 40.000 quilômetros. E aí, antes você vai lá e dá uma olhada. Tá começando a trincar. Será que essa trinca vai quebrar? Aí você começa a monitorar aquela trinca. É igual casa, quando aparece trinca, né? Que a gente vai monitorando a trinca, vai vendo se a trinca tá propagando ou não, certo? Então é esse o conceito da manutenção preditiva. Então,
Dentro dos nossos ensaios, a gente tem os mais utilizados para os menos utilizados, tá? Isso depende também do tipo de indústria que a gente está falando, tá? Mas o visual é o ensaio mais básico, é aquele ensaio que quando a gente vai no médico, aqueles médicos antigos, né? Que olha tudo, inspeciona tudo certinho, se tá tudo beleza, é o nosso ensaio visual. Os outros ensaios requerem outros tipos de equipamento. E aí, conforme a gente vai caindo aqui, ó, a gente vai aumentar, na verdade, aumentar é diferente. Deixa eu fazer assim. A gente vai aumentar o preço, tá? A gente vai trabalhar com tecnologias que vão ser um pouquinho mais caras. Então, vamos lá. O nosso ensaio, a gente pode classificar eles como superficiais. Então, superficiais são aqui, ó. Tá vendo que tem um defeito aqui, ó? Né? Então, são aqueles que a gente olha na parte externa do meu material, ele tem uma visualização, que é o visual, os de líquidos e as partículas. E a gente também tem, cadê? A gente tem os ensaios que são feitos dentro do volume do material, tá? O que é? São ensaios que a gente consegue visualizar aqui dentro, achar a falha que está aqui no meio, que externamente, ó, tá vendo? Não dá pra ver nada, ó. Externamente tá tudo beleza. Então, vamos lá. E aí a gente tem o ensaio de ultrassom, que é parecido, gente, é a mesma coisa do ensaio medicinal, mesmo equipamento. O que vai diferenciar, né, de equipamento? É o comprimento da onda. O comprimento da onda no ensaio de nosso corpo, ele tem que ser um pouquinho maior, porque o nosso corpo ele gera muita distorção no sinal. E aqui nos materiais, nos metais, a gente pode fazer um comprimento menor e ter uma precisão melhor do que a gente está enxergando, tá? A radiografia, gente, é um pouco parecida, porque a radiografia industrial, o raio-x, eu não sei se tem nome para raio-x, tá? A gente vai tirar o raio-x da peça. E o que acontece? Aqui a gente vai ter uma classe de 10 vezes mais raio do que na medicina. Então, geralmente o técnico que trabalha com isso daqui, ele tem uma vida mais curta, né, gente? Sabe que o cara tá exposto o tempo todo à radiação. Então, ele acaba aposentando mais cedo. Infelizmente. Mesmo utilizando todos os EPIs. Então, vamos começar pelo ensaio mais básico que a gente tem, que é o ensaio visual. Foi o primeiro ensaio que a gente começou, né? E ele é o mais barato, mais utilizado. Mas para a gente trabalhar com ele, não é porque ele é o mais simples e mais barato que ele deixa de ter alguns critérios, tá? A gente vai ver alguns critérios que a gente precisa trabalhar quando a gente fala desse ensaio. Primeira situação é o que? Eu tenho que explicar o que é defeito, o que é descontinuidade. Eu vou explicar isso rapidinho para vocês. Eu tenho que explicar o que é aceitável na minha empresa e o que não é aceitável. Exemplo, eu estava dando aula de qualidade uma vez e um aluno contou que os tios dele moram na cidade que tem a fábrica da Balduco, né? E ele falou que esse ano, nesse período do ano, é uma maravilha. Por quê? Porque a Balduco não aceita os panetones, tá? Lembra lá os panetones? Que estão caros pra caramba? Ih, panetone é ruim de escrever. Não tem nome pra panetone? Pão do Papai Noel. Vamos inventar um pão do Papai Noel, tá?
Então, se ele não cresce no formatinho perfeito, assim, abaulado, né? Se ele cresce e cai, faz uma barriguinha assim, ou ele fica um pouquinho murchinho, eles não aceitam. E aí o que eles fazem? Eles vendem a preço de custo, de produção só, tá? Então, o pessoal diz que vai na fábrica e compra, porque lá eles têm essa situação. Então, a gente precisa definir qual o critério, né? Tipo, eu preciso do meu pão de Papai Noel de 5 centímetros, vamos ver assim, crescidos, tá? E eu preciso que os meus inspetores, né, as pessoas que vão trabalhar, elas conheçam o produto e estejam treinados para achar o defeito naquele produto, né? Então, vamos falar sobre defeito e descontinuidade. Comecei a falar sobre isso com os meninos integrados, caiu energia. Acho que eles estavam agorando tanto para não ter aula que acabou a luz. Ó, a gente vai chamar, é importante definir isso aqui, tá, gente? A gente vai chamar de descontinuidade. Eu não sei se tem duas palavras diferentes, Danilo, para descontinuidade e defeito. Tem? Palavras distintas? Então, beleza. Então, a descontinuidade é aquela falha que a gente tem no material, só que ele não impede que o material seja utilizado. Exemplo, eu tenho esse copo aqui, ó, tá vendo? Vocês já compraram aqueles copos que vem com uma bolinha dentro do copo? Né? Aquela bolinha dentro do copo, ela não atrapalha o copo, a gente continua utilizando o copo, certo? Mas se você tem um copo trincado, o que pode acontecer com esse copo? Vazar água, né? Vazar o fluido que você tem aqui dentro. Então, a gente vai definir isso aqui, ó, como defeito. Esse é o defeito. O que é o defeito? É uma falha que você tem no seu material que impede você de utilizar. Uma roupa tem defeito, né? A gente vai falar assim, quando você já não consegue utilizar aquela roupa, né? Aquele buraquinho, aquele furinho debaixo do braço que tem na camisa, a gente vai classificar como descontinuidade, tá certo? Não vai atrapalhar vocês usar a roupa, mas vai ficar aí feio. Tá bom? Então, entendido isso daí, você consegue trabalhar para inspecionar o que é defeito e o que é descontinuidade. E aí a gente tem uma situação, né? Se você trabalha numa loja de cristal, né? Aquelas lojas chiques que tem lá no shopping de taças, né? Que uma taça é quase um carro nosso. Se você achar uma bolha lá na taça, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e esconder a taça, né? Eles não vão deixar à vista. Eu sei porque teve uma professora do instituto que foi fazer a lista de casamento numa loja dessa, aí o marido saiu procurando bolha em todos os cristais da loja. A mulher ficou brava. E aí saiu catando e escondendo tudo. Porque, teoricamente, é livre de qualquer tipo de erro. Mas se você vai lá, na Ótima, comprar o seu copo, né? Você não tá se perguntando se o copo vai ter uma bolinha de ar, né? Não vai afetar nada a sua vida. Então, essa questão, se a descontinuidade ela é ruim no seu processo, na sua fábrica ou não, depende da qualidade do seu material, depende dos requisitos que, igual a gente falou, os requisitos que a fábrica vai ter. Então, definido isso daí,
que os defeitos e as descontinuidades são critérios das fábricas, né, vamos olhar as ferramentas que a gente tem. Então, a ferramenta principal que a gente tem no ensaio visual são nossos olhos. Certo? É uma ferramenta que tem menor precisão. Então, para a gente conseguir trabalhar com ela, eu não enxergo da mesma forma que vocês enxergam, né? Então, isso é uma coisa, um fator que varia muito de pessoa, essa questão dos olhos. Então, o que a gente tem que fazer para evitar que a gente tenha falhas, porque isso é muito variável? A gente tem que padronizar as outras coisas que vão dar suporte a esse ensaio. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Padronizar a iluminação que a gente tem, a luz, o ângulo de visão. Então, se eu olhar o objeto assim, vai ser diferente de eu olhar o objeto nesse sentido, tá? E os instrumentos que eu posso utilizar, tá? Para medir aquelas falhas, para visualizar melhor aquelas falhas. Primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso ensaio é limpar a peça, tá? Então a gente tem que tirar graxa, óleo, oxidação. Outro fator que a gente tem que influencia a nossa visualização é o acabamento. Por quê? Dependendo do acabamento que você tem na sua peça, isso pode dificultar a sua inspeção, né? E aí, nesse caso, é interessante, então, você pensar num processo anterior que você possa utilizar para melhorar essa visualização. Vocês lembram lá da aula do Neymar, né? Que vocês tinham uma pecinha e aquela pecinha estava com uma casca, né? Então, às vezes, é interessante tirar aquela casca que tem lá no material, tá? E aí, para a gente conseguir visualizar por baixo como é que está o material. Outra situação que a gente pode ter é o contraste. Por quê? Alguns defeitos, tipo essa porosidade que a gente tem aqui, ó. Isso aqui são poros, tá? Que a gente tem no processo de fundição. E dependendo do defeito que a gente tem, esse contraste, o que é? Essa variação da coloração, né? Do escuro, de claro com escuro que a gente tem aí, ela vai impedir o meu ensaio. Então, isso, gente, é fator limitante, porque se eu vou trabalhar com material que tem um acabamento que eu não posso trabalhar, mexer no acabamento, e que nesse acabamento eu não tenho contraste, eu não tenho variação de uma coisa mais clara e mais escura, eu tenho que rejeitar o ensaio visual. Eu tenho que procurar um outro tipo de ensaio para olhar aquela superfície. E a luz. A gente não falou que a luz era importante, o posicionamento, tá? A melhor luz, gente, é a luz do dia. Mas como que é difícil a gente ter luz do dia dentro de fábrica, então é importante a gente ter também o uso da luz branca natural. Né? Antigamente era mais difícil, hoje em dia a gente até compra lâmpada que tem essa coloração, né? Que ela possibilita melhor a visualização. E cansaço, né? A gente vai ter um profissional que vai ficar várias horas do dia olhando peça, olhando defeitos, que são defeitos pequenos na peça, não é necessariamente defeitos grandes, né? E aí, isso pode gerar uma fadiga visual desse inspetor,
Então, geralmente, nas indústrias, o que a gente tem? A gente tem uma parada programada para esse inspetor ter o descanso, ter o rodízio deles. É igual nossos tios, né? E às vezes, uma coisa que a gente faz é a gente coloca uma peça padrão, que o defeito já é conhecido. A gente coloca no meio da produção para verificar se o inspetor está realmente atento. Tá? Se ele pegar aquele defeito daquela peça padrão, a gente sabe que ele tá bem. E por último, além do treinamento, esse inspetor ele tem que fazer uma rotina de inspeção visual mais frequente. Né? Ele tem que fazer um acompanhamento oftalmológico contínuo. Então, quais são os instrumentos que podem nos ajudar? A gente tem a lupa, né? A lupa ela vai ampliar de 5 vezes até 10 vezes a imagem do meu objeto. É importante lembrar que a lupa não vai aumentar o objeto, ela vai aumentar a imagem que eu tenho do meu objeto, certo? Quando eu estou trabalhando com tubos, né? Ou que eu preciso ver o defeito dentro da minha peça, então tem aqui, ó, tem uma parte interna aqui, eu preciso olhar o defeito aqui dentro. Então, o que eu posso ver? Eu posso utilizar aqueles espelhinhos, sabe, que dentista usa para olhar o nosso dente? É igualzinho, gente, só que a gente utiliza para olhar dentro da nossa peça, tá? Para a gente conseguir olhar ali por dentro. Outra forma que a gente consegue fazer isso, antigamente tinha esse equipamento aqui que era bem engraçado, tá, gente? É uma lente de aumento que você coloca o olhinho bem aqui esqueci. É uma luneta, né? Como se fosse uma luneta aqui, ó. Que a gente conseguia. E ele tem uma luzinha na ponta. Eu não vou falar pra você o nome pra você traduzir, não, Danilo. Porque é um nome muito. E hoje em dia nem utiliza muito, tá? Hoje em dia a gente já tem as câmeras que a gente insere, a mesma câmera que o médico faz a endoscopia, né? Bem parecida. Então ele coloca o caninho lá e vai olhando por fora a peça. Tá? Que também tem um nome esquisito, mas não precisa de saber uns nomes estranhos, né? Então a gente tem as nossas lupas, igual eu falei pra vocês. Eu deixei esse aqui mais pra vocês darem uma olhada depois, uma lida. O que a gente consegue ver no ensaio visual? Então a gente consegue ver o processo de fabricação, a gente consegue ver se a minha peça é homogênea ou não, porque às vezes a peça ela muda tanto de uma região para outra que a gente tem regiões de coloração diferente. Ou até utilizando um microscópio a gente consegue ver. Se a gente tem continuidades, lembrando, essa continuidade é aquela bolha que a gente tem no copo. Tá? Se a gente tem porosidade, se a gente tem uma região da nossa peça que ela tem uma diferença, né? Só uma regiãozinha que tem uma diferença no meu material, a gente vai chamar de segregação. A gente pode utilizar muito em soldas, tá? Tem várias aplicações aí. Então aqui, ó, na solda, tá vendo que a gente tem aqui não colou direito, ó, tá? Ele tá mostrando uma trinca aqui, mas a imagem tá tão ruimzinha, gente, que não dá nem pra enxergar direito essa trinca dele. Mas aqui, ó, dá pra ver uma trinca bonita aqui, ó, externa. A gente pode olhar também, ó, foi feito um tratamento aqui, ó, tratamento de adicionar carbono na superfície do meu material, tá? A gente falou desse tratamento já. E a gente tem como fazer um ensaio de inspeção visual, tá? A gente tem como ver, ó, em soldas, tá faltando aqui, ó, Pessoal, falha. Pode falar.
Pode falar, Gabriel. Esse último slide que você mostrou aí dessa trinca, já deu um problema muito sério já lá no trabalho nosso lá. Que deu problema na asa de um avião, aí tiveram que usar lá algum aparelho de medição e foi identificada uma trinca dessa aí, e ela foi aumentando aos poucos, aí teve que trocar tudo, acho que perdeu uma peça enorme, acho que era alumínio, por causa de uma trinca, mas muito pequena mesmo. Que geralmente a gente verifica, né? Obrigada por compartilhar. A gente verifica se a trinca está crescendo, né? E a gente faz a manutenção preditiva justamente para isso. A gente acompanha a trinca. Se a gente vê que aquela trinca ou aquela região que a trinca está é uma região perigosa, aí a gente já coloca na manutenção preventiva, que aí a gente vai prevenir o acidente. O que é isso? A gente vai planejar a troca daquele material. Né? A preditiva é só ficar olhando a trinca, vendo se ela está crescendo ou não. Vi que ela está crescendo, aí eu já tenho que pensar nisso daí. Mas você não sabe qual é o tipo de ensaio que foi trabalhado. Gente, a disciplina de ensaios, como eu sei que a maioria de vocês trabalha... Perdão. Você não sabe qual ensaio que foi utilizado. Não sei, só porque foi identificado lá em outra área, aí tiveram que remover da asa a peça de estrutura e mandou para o laboratório de metrologia, eu acho. Então, eu falo assim, essa parte da disciplina, ela envolve muito manutenção, né? Então, se vocês quiserem compartilhar a experiência de vocês, no semestre passado, por fim, foi cada aluno comentando o que já tinha trabalhado de equipamento diferente, e a gente foi discutindo porque é uma coisa que é mais dia a dia de vocês, né? Talvez não cada um dos ensaios em si, mas cada um acaba trabalhando com um tipo de ensaio, acaba vendo algum tipo de ensaio no dia a dia. Mas trinca é um negócio complicado, tá? Principalmente quando a gente tem essas condições aqui, ó, de solda, que eu vou comentar com vocês, tá? Defeito em solda é um problema sério. Tanto é que a gente tem inspetor de solda, né? A gente tem aquele cara que ele trabalha só o que? Ele vai avaliar a solda que o cara fez e ir lá e assinar lá, ó. Tá ok a solda. Né? Se der ruim, a culpa é de quem? A culpa do cara que assinou. Tá? Por isso que ele ganha muito. Mas para-brisa de carro também é um bom exemplo. Tá? Canete? Não, confesso que eu nunca ouvi falar o que é canete. Um professor? Eu não conheço, ele é aqui da região do Vale? É que eu não sou da região do Vale, né? Então, assim, meu contato ele acabou ficando muito restrito ao pessoal do Instituto. Mas eu conheci um cara, né, que morava no Maranhão. Ele saiu de Angra, ele ganhava 3 mil reais em Angra como inspetor de solda, e aí ele foi pro Maranhão para ganhar 8 mil. Até falei isso pros meninos integrados, eles falaram assim, nossa, mas tudo isso? Eu falei, porque lá os cursos de formação, não sei se eu comentei com vocês, lá não tem curso de formação. Então é mais fácil ter curso de formação aqui e aqui ter mais gente para fazer esse tipo de trabalho do que lá no Nordeste. Então acaba virando uma profissão bem rentável do lado de lá. Então, o procedimento do nosso ensaio, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que dar uma olhada na documentação da nossa peça, as áreas críticas, que é o que eu falei para você do avião que você comentou, né?
tem algumas regiões que são regiões críticas, né? Que são regiões que a gente sabe ali que o carregamento ele vai ficar mais concentrado naquele ponto. E aí essas regiões a gente sabe que a gente tem que inspecionar. Não é que o avião todo a gente inspeciona, né? A gente já sabe que alguns pontos são aquele lugar assim, eu sei que tem mais força atuando ali, eu vou inspecionar aquela região sempre, tá? As dimensões das peças e os parâmetros, né? Tipo, essa trinca, qual o tamanho dessa trinca? O quanto que é aceitável essa trinca, né? O quanto que é aceitável em comprimento e em espessura, né? No IAV lá do CTA, IAV lá do CTA, tem um prédio que separa, na verdade tem uma trinca que separa dois prédios, assim, que eu até a colega do instituto que ela comentava, gente, é um absurdo. E eles ficavam monitorando, né? Porque eles sabiam que é uma trinca, que é uma dilatação, mas também corre risco de desabar o prédio. Mas eles ficam monitorando porque não tem como fazer a manutenção ainda. Então eles ficam lá, olha, dilatou, não dilatou, né? Eu não sei se vocês têm costume de fazer isso, mas eu quando eu moro em alguma casa e a casa quando aparece uma trinca, eu passo massa corrida. Foi uma engenheira que me ensinou, engenheira civil, tá? Engenheira mecânica não sabe muito de parede, né? Aí ela falou assim, passa massa corrida. Se a trinca aparecer de novo, você me chama de novo pra inspecionar. Que ela falou assim, aí é porque assim, o material acomodou, né? Aí você passou a massa, ele já tá acomodado. Mas se ele teve uma outra acomodação, aí já vamos estudar o que tá acontecendo para acomodar. Então aconteceu um prédio, o primeiro prédio que eu morei aqui em São José, que eu fiz isso e eu vi que a trinca eu fiz 2 vezes, passei massa e eu percebi que a trinca tinha propagado, e eu percebi que a trinca estava no meu quarto e na mesma direção na sala. E aí observando, descendo as escadas, eu vi que tinha trinca também nas escadas. Aí eu mudei. E quando eu estava prestes a mudar, eu comentei com o dono, o proprietário do apartamento, sobre as trincas, né? Aí ele virou e falou assim, não, o prédio está condenado, a gente está brigando na justiça para construtora pra construtora fazer o processo, porque ela não fez. E o cara alugava o apartamento com o prédio condenado. Não sei se eles já fizeram a manutenção no prédio, mas eu achei absurdo isso. Tá, então fique esperto aí na hora que vocês vão alugar a casa, fica olhando as paredes se tem trinca. Durante a soldagem, né? Durante a inspeção, voltando aqui a nossa conversa, a gente vai fazer o controle, que é aquela situação de parada programada, de colocar peças com defeitos chaves pra gente saber se o cara tá mesmo de olho aberto, né? O controle dos parâmetros, né? Vendo se as trincas estão sendo aceitáveis dentro dos limites. Se está sendo retirado escórias, gente, é porque aqui a gente está falando também de resíduos que a gente tem no nosso material, tá? E aqui também a gente tem, no caso da solda, né? A gente tem a análise dimensional da solda, tá bom? Mas o procedimento que a gente faz para a solda também serve para os outros tipos de materiais. Como que a solda ela é mais chatinha, a gente padroniza em cima dela, tá? Então, a gente vai definir quais são os critérios, né? Quais são as porosidades que é aceitáveis dentro do meu material, a descontinuidade, né? Tudo isso a gente tem que especificar. Pronto. Acabamos o primeiro ensaio. Eu vou partir para o segundo. Vamos ver até onde a gente consegue ir. O segundo ensaio é um ensaio bem legal, tá? Pena que a gente não teve tempo de fazer, mas se no dia 7 a gente conseguir um tempinho e o clima estiver bem quente, tá? A gente consegue fazer esse ensaio, que é o ensaio de líquidos penetrantes. Então,
como é que é? Eu vou deixar isso aqui para vocês lerem depois, tá? Sobre os ensaios. Ele é um ensaio também bem interessante porque ele é bem fácil de fazer, barato. Ele não precisa de um treinamento muito forte. Sim, o próprio procedimento que a gente vai fazer no instituto, se a gente conseguir fazer, já é uma habilitação aí para vocês trabalharem bem, tá? Não existe inconveniente, tipo, o formato da peça fica difícil de eu visualizar. Isso não acontece com ele. E ele pode ser aplicado em materiais que sejam magnéticos ou não. Por que é importante a gente colocar isso? Porque tem alguns ensaios que requer que o material seja magnético. Gostei disso aqui. E aí é um fator limitante para o nosso ensaio. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente tem a nossa pecinha, ela tem uma falha. Lembrando, líquidos penetrantes e ensaio visual são ensaios que a gente faz na superfície do meu material, tá bom? Então, a gente vai limpar a nossa peça. A gente tem que utilizar removedores específicos para cada tipo de sujeira que a gente tem na peça. Então, eu deixei essa tabela aqui para vocês consultarem depois, que diz o tipo de sujeira, tipo, eu tenho óleo na minha peça, tá? E aí ele fala o tipo de solução que eu posso utilizar para limpar isso, tipo um solvente, um removedor, tá? E eu tenho terra, né? Um jateamento já resolve, uma escova. Então, todos esses são procedimentos que a gente pode fazer para limpar essa trinca. Deixei ela limpinha, eu vou aplicar o tal do líquido penetrante. Eu posso aplicar ele com um pincel, tá? Eu posso aplicar ele com spray. Então, o do instituto eu comprei um spray. Só comprei o que é visível à luz branca. Por quê? Existe um outro spray que ele é fluorescente. Ele é super legal. Eu até queria comprar no dia, eu fiquei empolgada, mas o professor não deixou para não gastar muito dinheiro. Ele falou, qualquer a mulher aqui, porque essa é uma cacetada. A da fluorescente, a gente precisa de luz negra, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que ele fica legal. Então a gente coloca lá o líquido penetrante e a gente tem que deixar um tempo para quê? Para ele penetrar, ou seja, a gente tem que deixar um tempo para ele escorrer por dentro da trinca. Tá vendo? Eu coloquei aqui em cima, ele foi escorrendo e preencheu a trinca toda. Tá tudo preenchido. E tem até um excesso aqui em cima, ó, tá vendo? Que aqui tá vermelhinho. Então, ó, para cada tipo de material e a fabricação que ele sofreu, eu tenho o tempo que eu vou aplicar o meu líquido, certo? Coloquei meu líquido, tá vendo que aqui em cima tem um vermelhinho? E aqui não tem mais o vermelhinho? O que eu vou fazer? Eu vou limpar o excesso, tá? Então, eu vou lá passar um paninho, um papel seco, tá? Em alguns casos, gente, a gente até pode passar água. A gente geralmente deixa os alunos passar água, porque a gente pega a peça que vocês soldaram e fica tão ruim, tô brincando, gente, que dá pra eu lavar e o negócio continua lá dentro, tá? Então, o ruim de usar a água para lavar é que a gente tem que esperar mais tempo para secar, né? E se a gente lavar com água, a gente vai ter que esperar a peça secar toda para a gente colocar o tal do revelador. Então, tirei aqui a sujeirinha, eu vou aplicar esse tal de revelador. O que é esse revelador, gente? Esse revelador é um talco branco que a gente também aplica em spray nesse material.
e a gente deixa um tempo esse talco no material. Por quê? Tá vendo aqui, ó, na minha figurinha aqui do lado? Ó, tá vendo que aqui tá todo branquinho o talco, né? Logo que eu aplico, meu talco vai ficar todo branquinho. Depois do tempo que deu certinho para eu fazer a inspeção, que vai depender do meu material, esse talco, a parte que tem a trinca, vai ficar colorido. Então é isso que eu tenho aqui, ó. Tá vendo essa parte que tá colorida? É a parte que da tinta, vamos falar assim, que saiu daqui da trinca e pintou meu talco. E aí eu consigo ver, ó. Olha, tá? Onde tem as minhas falhas, o tamanho. Legal. Apliquei minha revelação. Boa noite, Laísa, eu tô. E aí eu vou avaliar minha peça, tá? Se eu apliquei com líquidos penetrantes ou com ultrassom? Análise de vibração. Análise de vibração é legal. Termografia. Opa, caí. Voltei já. Deixa eu gravar aqui. Pronto. Liberei gravação de novo. Quer se pedir dela? Tá ok. Obrigada. Tá, então vamos continuar aqui. It penetrates into the defects and cracks. Aí a gente aplicou esse líquido. After several minutes of dwell time, the third step is to rinse the part's surface cautiously with water. The water removes the penetrant completely from the surface, but leaves it in the crack. Now, the fourth step. After drying the test piece, a developer is applied onto the surface. The developer is a fine-grained white powder suspended in a liquid. It forms an even coating on the surface. After drying, it draws penetrant from the crack out onto the surface. The location of the crack is indicated clearly on the surface. And this is how it is carried out in practice. We wish to inspect two samples, a segment of a worm gear shaft and a broken bicycle crank arm. Both test pieces have already been cleaned. First in line is the worm gear shaft. The material tester applies the penetrant. After a dwell time of about 10 minutes, she removes the excess penetrant from the surface by rinsing the test piece gently with water. She takes care not to rinse for an unnecessary long time, because the penetrant is supposed to stay in the defects. Now, she dries the surface of the sample with a cloth to absorb the excess water. As the final step, she applies the developer and lets it dry. That's it. Several cracks are indicated on the surface in deep red color. Next, the broken bicycle crank arm has to undergo the dye penetration test. Já tá em casa, então. Por fim, a gente limpa totalmente nosso material, né? E a gente já tem onde que foi as trincas na nossa peça, tá? Então, ó, a gente consegue pegar falhas bem pequenininhas, né? E também falhas grandes, tá? A gente tem que garantir que esse líquido, essa tinta que a gente colocou, tá? Ela não seja de fácil evaporação. Então, já tem um material específico para isso aí, tá?
E durante a remoção, aquele processo que a gente limpa, antes de aplicar o revelador, o talco, tem que ser um material que não saia tudo de uma vez. Tá? E tem uma capacidade de espalhar como um filme fino dentro do nosso talco. Importante é que esse líquido ele não perca a coloração, tá? Que ele não reaja quimicamente com o meu material, tá? Que não seja tóxico e que tenha odor forte. Tá? Também não pode ser um material inflamável. Então, tem essa padronização dos nossas tintas, né? Os nossos reveladores, é importante que eles tenham uma aplicação fácil e também uma remoção tranquila, que não seja tóxico e que tenha uma boa absorção. O que é absorção? É para ele conseguir sugar o líquido que está ali dentro da trinca, tá? Então, para fechar hoje, vamos ver se a gente consegue pelo menos esses 3 ensaios, que aí fica 2 só devendo. A gente vai falar das partículas magnéticas. E ainda não é o campo de vocês de atuação, né? Mas o que acontece aqui? A gente tem materiais que são magnéticos, não é isso? Então, são materiais que quando a gente coloca ali um ímã nele, né? Ou a gente cria uma polarização, um positivo e um negativo, a gente vai ver que esse material vai fazer esse campo magnético aqui. Tá? E aqui que é interessante, tá? A gente já percebeu que quando a gente tem falhas dentro do meu material, esse campo magnético, ele muda. Então, em cima dessa observação, é que foi bolado esse ensaio, tá certo? Porque, ó, a gente tem um material, a gente aplica um campo magnético. O que é aplicar o campo magnético? Né? A gente vai fazer as partículas andarem em um sentido. E isso, o material ele tem que ser magnético, tá? Onde a gente tem a trinca, nossa falha, tá? A gente vê esse pulo aqui, que a gente chama de campo de fuga, tá? Que é um desvio que a gente tem nas nossas linhas magnéticas. Então, se a gente joga partículas que sejam magnéticas no meu material, o que vai acontecer? Onde tem esse campo de fuga, elas vão ficar concentradas, certo? Vou pegar aqui um videozinho, tentar procurar uns desenhos melhores aqui, tá? Então, a gente faz dessa forma que onde tem esse defeito, o meu material ele fica concentrado. Lá no Instituto tem o Yoki, tá? Que é uma ferramenta que a gente faz, porque a gente tem 2 formas de fazer esse procedimento aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. A gente pode fazer que esse campo magnético ele tem uma direção definida, tá? Uma direção predominante, ou a gente pode fazer com que ele seja com 2 campos diferentes sendo aplicados. A gente vai ver um vídeo que eu vou mostrar essas 2 características. Essa parte eu gosto de mostrar vídeo porque eu acho mais interessante, tá? Então, essa magnetização do meu material eu posso fazer com uma bobina, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha de uma bobina aqui. O máximo que eu cheguei aqui da bobina é isso aqui. Tá?
E a gente pode ter o yoke. Yoke é um materialzinho que esse cara está trabalhando aqui. Tá? Ou a gente pode fazer o que? A gente pode fazer um sistema que a gente coloca 2 eletrodos no meu material, um gerando um polo positivo e o outro negativo, para a gente criar aquele campo magnético, certo? Então aqui, ó, a gente tem a bobina. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos parecer daquela bobina que a gente tem nos motores elétricos. A gente pode ter esse dispositivozinho que a gente chama de yoke, o yoke. A gente pode ter um condutor central, certo? E aí a gente cria a magnetização do nosso material. Neste caso aqui, gente, nesse tipo de ensaio, a gente consegue defeitos tanto que sejam superficiais, como defeitos que estejam um pouquinho abaixo da superfície. Voltando a gravar. Vamos ver lá, moça. Esse ela vai criar um campo de magnetização, então um lado vai ficar positivo, o outro lado negativo, tá? Esse dispositivo dela é mais para laboratório, né? Não é aquela situação da gente colocar na indústria. Ela usa uma partícula ali, um estado líquido, mas a gente também pode colocar o que? Pozinhos, tá? E essa partícula dela que ela colocou, ela é fluorescente. Então, quando ela joga a luz negra, tá vendo que aparecem as trincas? Né? No nosso material. Nesse caso, gente, ela está trabalhando com um sentido só de campo magnético, ó. As linhas magnéticas dela estão só num sentido. Então, o que a gente faz? A gente vai ter que virar essa peça para ver se no outro sentido a gente tem também trincas. Porque esse caso aqui, a gente só vai ter a trinca que tem, ó. Nesse caso, ele fez uma suspensão, ó. Tá vendo que ele ficou aglomerado aqui? Concentrado aqui. Então, neste caso, a gente vai ter uma concentração só nessa região. Mas se estiver nessa região aqui, ó, ele não vai conseguir visualizar. Então, a gente vai ter que girar a nossa peça. Aqui ele está falando que é por como que o material ele é ferromagnético, ele é fluorescente, você só vai enxergar com a luz negra. Quando o defeito ele está dentro da peça, mas bem perto aqui, ó, da superfície, a gente também consegue visualizar. Por quê? Porque do mesmo jeito a gente tem esse campo de fuga aí, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, aparentemente não tinha defeito na superfície, mas depois que a gente faz a visualização com a partícula, a gente consegue olhar as trincas, né? E aí ela vai desmagnetizar a pecinha dela. Na verdade, ela inverteu o sentido de polarização, ó. Agora ela tá fazendo um campo magnético circular, tá? Tá vendo que apareceram trincas em outro sentido agora? Legal, né? Então, o mesmo material tinha trinca num sentido que dava pra gente ver com a polarização de um jeito e no outro sentido também. Quando a gente está fazendo com o yoke, tá? Aí a gente tem que ficar girando ele. Então, a visualização de novo. O pente da engrenagem está trincado. Certo? Voltando a gravar. Tá? É bem rapidinho ele, a gente já finaliza.
Então, o dispositivo que a gente pode utilizar é esse, que a gente utiliza mais na indústria, porque a gente tem como levar ele para o campo, em vários lugares. Como a gente já falou, isso aí é muito aplicado não só na parte de fabricação, mas na parte de manutenção. E aí ele vai fazer o que? A visualização no cordão de solda. Então, ele vai magnetizar. Se eu conseguir até dia 7 achar o iodo lá do instituto, eu tento comprar a partícula magnética pra gente brincar, tá? E aí essa partícula magnética que ele tá colocando agora é em spray. Então a gente já viu que pode ser líquido, pode ser spray e pode ser própria limalha de ferro, tá? Que a gente pode colocar no material. Aí ele vai inspecionar, né? Depois que ele colocou num sentido, ele vai ter que colocar no outro sentido, tá? O equipamento, porque ele tem que criar um campo no outro sentido também. E aí ele faz a inspeção, tá? Onde que tem os defeitos, ele vai marcando ali, pontuando. Então a gente tem umas geometrias mais diferentes que dá também para ser aplicado, tá? E depois a gente faz a limpeza da nossa pecinha. Pessoal, para hoje, o que eu tinha planejado era tentar passar toda essa parte. Acho que eu consegui, eu até estiquei muito, porque eu falei que ia liberar vocês mais cedo. Mas eu queria fechar esse conteúdo, né? Então, próxima aula eu vou tentar falar de ultrassom e radiografia, tá? Termografia, a gente não costuma abordar porque ela é mais específica, mas se você quiser compartilhar com a gente semana que vem, Cristiano, eu acho interessante, tá? Porque termografia é uma coisa que está crescendo na indústria. O pessoal que vai trabalhar com carro elétrico também vai ter que trabalhar muito com essas câmeras. E é uma coisa também interessante a gente conversar, tá? A análise de vibração também é muito interessante. E ferrografia também, tá? Todos eles são muito legais de trabalhar. Gente, brigadão. Obrigada, Laísa, aí pela força. Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo. 2022 seja um ano melhor pra gente, né?